E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para um vídeo analisando o edital bem surpresa, pelo menos não estava na minha previsão de concursos aí para esse começo de 2023. Vamos falar do edital para a Procuradoria da USP, tá? Realmente é o tipo de concurso que não fica no nosso radar, né? Procuradoria de Universidade Pública, inclusive porque a constitucionalidade é duvidosa, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Duvidosa para ser legal, assim. Mas quem vai fazer o concurso não tem nada a ver com isso. Vamos tratar do edital e ver se esse é um bom cargo e se vale a pena fazer esse concurso ou não. Vamos lá. Procuradoria da USP, remuneração por volta de 19 mil, tá? O edital fala que é 9.200 e alguma coisa o salário base, mais o mesmo valor, 9.200 e alguma coisa, os honorários, tá? E me parece que o pessoal da USP tem algumas verbas indenizatórias, tem algumas vantagens, tá? Para os servidores em geral, tudo valor baixo, mas que soma, fica ali 19 mil, um pouquinho mais. É uma boa remuneração, tá? A parte remuneratória aqui tá muito bem, assim. A banca é FUVEST de vestibular mesmo, tá? É a banca que faz o vestibular da USP, né? Não é uma banca acostumada a fazer concurso, embora faça alguns concursos de vez em quando ali da própria USP, mas não é o forte deles. Ainda assim, esperamos uma prova relativamente comum, tá? Dentro da normalidade de procuradorias. Essa é a expectativa para essa banca FUVEST, uma prova inclusive bastante legalista, bastante focada na letra da lei mesmo, tá? Vagas, são 13 vagas, é um bom número, né? 11 só na capital, tá? E mais 2 ali em campos do interior do estado de São Paulo. É um ótimo número de vagas, porque é uma procuradoria pequena, né? Procuradoria só de uma entidade. Então é um bom número, ainda deve chamar um pouco mais, ali tem algum tipo de cadastro de reserva para chamar ao longo do tempo. A validade do concurso é 2 anos, prorrogável por mais 2, beleza? Então, número de vagas bastante atraente aqui e uma boa remuneração. O regime é seletista. A gente não está acostumado a isso, né? Porque geralmente a gente faz concurso para regime jurídico de direito administrativo, para você ser um servidor estatutário. Nesse caso aqui, você vai ser um empregado público mesmo, empregado público stricto sensu, assim, né? E qual é a diferença na prática ali entre um seletista e um estatutário? Atualmente essas diferenças são pequenas, já foram bem grandes, tá? Mas assim, os estatutos lá de São Paulo, eles não dão muitos direitos para os servidores públicos mesmo. Tem estados que dão bem mais direitos. Então assim, um servidor público em São Paulo, ele já tem direitos muito próximos a um seletista, 30 dias de férias, sabe? Enfim, os direitos básicos, 13º, claro, enfim, aqueles direitos constitucionais básicos, tá? O que difere? O seletista não tem estabilidade, tá? Ele pode ser demitido simplesmente porque está tendo uma crise financeira na USP. Isso é a principal vantagem de um estatutário com relação a um seletista, tá? Para o estatutário ser exonerado só porque está faltando recursos, você tem que cumprir uns requisitos que estão lá da Constituição, que são tão raros que praticamente nunca acontece. Tanto que eu não sei dizer um exemplo prático para você de quando aconteceu de exonerarmos estatutários estáveis só porque precisava economizar dinheiro. Não tenho nenhum exemplo prático no Brasil disso em nenhuma das esferas. Deve ter ocorrido, mas eu realmente não sei dizer um para você ver quão raro é, tá? Já em empresas estatais, que também é regime seletista, isso é bastante mais comum, tá? É bem possível que, tá tendo uma crise financeira aqui na empresa estatal, a gente demite parte dos empregados, tá? A USP não é uma empresa, tá? É uma universidade pública, regime ali estatutário, autárquico, né? A USP é uma autarquia diferente, porque é uma universidade pública, mas é uma autarquia especial, vamos dizer assim. Só que, como prevê esse regime seletista, não tem estabilidade. Então, esse risco de exoneração ad nutum, né, exoneração por nada, só porque está faltando dinheiro, existe aqui para os seletistas. Também é bem raro na prática, ainda mais se você lembrar que a USP, por determinação da Constituição do Estado de São Paulo, ela recebe um percentual do ICMS paulista, que é gigantesco, né? Por isso que a USP ali a maior universidade do Brasil, uma das maiores da América Latina, tá? Justamente porque ela tem esse percentual do ICMS paulista.
De toda forma, o regime lá é seletista, tem essa desvantagem da não estabilidade, mas tem uma vantagem também, tem FGTS, tá? E ter FGTS é legal, fica meio que uma poupança ali que você forma ao longo do tempo. Quanto ao regime previdenciário, até pouco tempo era bem vantajoso quem era estatutário para ir para o regime próprio de previdência, porque o regime próprio de previdência você poderia receber até o teto, tinha uma série de vantagens. Mas agora, com as reformas mais recentes e com a legislação paulista de regime próprio de previdência, não está muito melhor do que o regime geral do INSS ao qual o seletista está vinculado, tá? Então, em regime previdenciário você vai estar basicamente igual, sendo seletista ou estatutário lá em São Paulo, então essa deixa de ser uma desvantagem aqui dos seletistas. Então, desvantagem mesmo é não ter estabilidade, vantagem é ter FGTS. No mais, segue a vida aí. Além disso, não precisa de prática, tá? Não precisa daqueles 2 ou 3 anos que muitos concursos públicos exigem para procuradorias, não precisa aqui. Você pode ser recém-formado, você pode inclusive estar na faculdade ainda e de repente até chegar a sua nomeação você já colou grau, ok? Agora vem um questionamento relevante aqui, tá? Esse cargo, ele é constitucional? Nós temos julgado recente do STF de 2021 falando que procuradoria de universidade estadual é inconstitucional devido ao princípio da unicidade da representação judicial e extrajudicial do ente federativo Estado, tá? Então, nesse sentido, essa procuradoria da USP, ela é inconstitucional, tá? Há quem diga que, pelo fato dessa procuradoria ter sido criada antes de 88, ela seria constitucional. Não é particularmente o que eu entendo, tá? O que eu entendo, e na verdade aqui eu fui me consultar inclusive com o Francisco, que vai fazer uma postagem exatamente sobre isso no Instagram dele, provavelmente quando você ver esse vídeo já tá lá no Instagram do professor Francisco Braga, essa postagem explicando essa questão. O que o STF falou, a interpretação que a gente faz aqui, é que essa procuradoria da USP, ela pode existir enquanto encargo em extinção. Ou seja, a procuradoria continua existindo, mas você não pode nomear novos procuradores, tá? Uma vez que esse quadro foi enxugando, a PGE tem que progressivamente ir ocupando esse espaço. A PGE-SP, PGE de São Paulo. Esse é o nosso entendimento do assunto. Não é o entendimento de quem está promovendo esse concurso, porque senão ele não promoveria esse concurso, né? Então, o concurso é válido, está em andamento. Minha opinião particular é que esse cargo é inconstitucional, não deveria haver concurso para ele. Mas uma vez que há, vamos lá fazer a prova, beleza? Então, seguindo, as inscrições vão do dia 15 de fevereiro ao dia 2 de março, é pouco tempo, tá? Se você quer fazer esse concurso, fica ligado, vai rapidinho aí fazer a sua inscrição depois do dia 15 de fevereiro, porque senão você pega carnaval aqui e tal e acaba perdendo essa inscrição. R$ 193,00, valor mediano, né, para inscrição em concurso. Tem isenção para doadores de sangue. E aqui eu chamo sua atenção, principalmente para você que vai começar a fazer muito concurso agora, vê se não é o caso de você virar doador de sangue de medula óssea, tá? Isso vai fazer com que você consiga economizar um bom dinheiro aí em inscrições de concurso. Vários deles aceitam essas isenções. Não parece muita coisa, mas se você faz 5 provas em um ano, já dá mais ou menos R$ 1.000 aí de economia, já é algum dinheiro, sabe? Vamos lá. Seguindo, a gente tem a prova objetiva no dia 2 de abril, bem próximo já, né? Pouco mais de 2 meses aí. São 80 questões em 4 horas, tamanho mediano para um concurso de procuradoria. Mínimo de 50% de acertos. São 130 aprovados, porque o edital fala que é 10 vezes o número de vagas. Como são 13 vagas, 130 aprovados na primeira fase. É pouco? É pouco, mas tem um detalhe aqui, tá? Essa primeira fase, ela ocorre no mesmo dia da prova da magistratura de São Paulo. E a prova da magistratura de São Paulo é um dos maiores concursos do Brasil, tá? São 200 e poucas vagas, o número de inscritos é sempre gigantesco, assim. Então espere que essa prova da magistratura de São Paulo vai acabar
chamando toda a atenção ali desses concurseiros mais que fazem qualquer coisa lá dentro do estado de São Paulo. Por outro lado, o pessoal do Brasil inteiro que estuda para procuradorias está olhando para a AGU, né? Muita gente nem quer fazer essa prova para não se distrair, para não perder tempo e ficar só estudando para a AGU. Então acaba que esse concurso, ele vai ter um número de inscritos abaixo do que poderia ter, tá? Porque coincidiu com a data do TJ São Paulo e está no período de preparação para a AGU. Então, especialmente se você é de São Paulo, não tem nem que perder tempo com voo e tal, vale muito a pena fazer essa prova aqui de franco atirador mesmo, fazer para ver o que dá, sabe? Porque de repente você acaba pegando um dia bom, acerta uma meia dúzia de chutes a mais e pega uma aprovação inesperada, sem nem ter estudado tanto assim especificamente para essa prova, tá? E, portanto, esse número de 130 na primeira fase, aqui é um número grande. Em outros concursos seria um número pequeno, mas, repetindo, como a gente coincide com outras provas na mesma data ou em data próxima, acaba que o número de inscritos tende a ser menor do que poderia ser, ok? E vale 8 pontos essa primeira fase, ok? Aí nós vamos para a segunda fase, que é a prova discursiva, já 2 semanas depois, tá? Aqui no dia 16/4. Particularmente, o edital, ele não fala que vai ter uma nova convocação para essa segunda fase e tal. Então, talvez até tenha que todo mundo ir fazer a segunda fase, mesmo sem você saber se foi aprovado ou não na primeira. Nesse aspecto, o edital ele ficou um pouquinho vago aí, tá? Então, talvez você tenha que ir para São Paulo aqui só no achismo que você passou na primeira fase. O edital ele não dá essa certeza, assim. Mas vamos ver. E é só 2 semanas depois. Só tem 2 peças, tá? É uma peça processual, civil ou trabalhista, mais provável até que seja trabalhista, tá? Porque a USP tem muita demanda trabalhista, então tem uma chance grande aqui. E um parecer consultivo. Esse parecer consultivo pode ser em qualquer assunto, claro, mas a chance de ser em licitações e contratos aí é gigantesca também, porque é, claro, um tema muito relevante lá para a USP. Vale 10 pontos, tá? Então você vê que a segunda fase vale até um pouco mais de pontos do que a primeira. E aí vem a prova de títulos, que é uma prova de títulos bem enxuta, tá? Só vale 0,6 e é 1 décimo para pós-graduação, 2 décimos para mestrado, 3 décimos para doutorado. Só. Não tem mais título que isso. Então, título aqui nesse concurso não é irrelevante, claro, mas tem baixa relevância, tá? Você jamais deixará de fazer essa prova aqui só porque não tem títulos, ok? E aí o conteúdo programático, só para deixar bem claro que essa é uma prova de procuradoria mesmo. Você vai ver o conteúdo programático aqui, é exatamente aquilo que cai em uma prova de PGE, PGM, tá? Olha só, constitucional, administrativo, processo civil e civil. Aí aqui vem uma característica interessante, o edital não falou o número de questões, ele deu um gap, ele deu um espaço de percentual da prova. Então direito constitucional vai ter entre 12% e 17% das questões. Tá? É um jeito estranho de tratar, né? Quer dizer que em direito constitucional a gente vai ter ali entre 10 e 14 questões, tá? E o mesmo vale aqui para administrativo, processo civil e civil. Ele não deu o número exato, só deu uma margem ali de questões, né? E aí nós temos trabalho com 10 a 15% e processo do trabalho com 10 a 15%. Ou seja, em trabalho e processo do trabalho, nós vamos ter entre 16 e 24 questões da prova, tá? É muita coisa. É muita coisa. Mais ou menos 1/4 da prova é trabalho e processo do trabalho. Então, especialmente você que é concurseiro de procuradoria, mas que tem uma base forte, boa, em trabalho e processo do trabalho, de repente, por exemplo, você até trabalha num TRT ou já estudou para concurso de TRT, vale a pena dar uma chance aqui para essa prova da USP, tá? Ela valoriza muito o trabalho e processo do trabalho. E aí tem empresarial e propriedade intelectual, percentual menor aqui, direito tributário, também um percentual menor, e direito previdenciário. Então, como você pode ver, a única coisa aqui que é meio estranha, vamos dizer assim, para um concurso de procuradoria, é propriedade intelectual, que nem chega a ser tão estranho assim, a gente acaba estudando um pouquinho disso aqui lá em civil, acaba vendo um pouquinho em constitucional também, não é um assunto absurdo para a gente estudar, beleza? Esse é o concurso para a Procuradoria da USP. Entendo que é um bom edital, tá? Um bom número de vagas. Saiu um pouquinho na hora errada esse concurso, né? Como tá todo mundo olhando para a AGU, como ele bate no mesmo dia ali do TJSP, acaba que ele vai ter uma concorrência bem menor do que poderia ter se ele viesse em outra data. Mas é isso aí.
É um bom concurso, se você tem condições de fazê-lo, recomendo, de repente acaba abrindo uma oportunidade aí que a gente nem esperava. É isso aí e vamos juntos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade pra você. É isso aí, vamos juntos.